Bem, gente, tem aqui o texto, né? E esse texto aqui é com o título Aprendendo o Brasil. Então, aqui esse título é de Abelardo Junqueira, tá aqui o nome do autor. E aqui ele está falando sobre o seguinte, veja, aqui está dizendo o seguinte, ó. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão o tempo todo surpreendendo-se com a diversidade dos nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato e de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Pense-se nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Ao lado disso, imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer essa diversidade, identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, das nossas linguagens, do nosso clima, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte popular. Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, a considerar especificidades dos modos de viver, a reconhecer a grande variação de valores culturais. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-la e a conservá-la. Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Olha só, eu achei esse texto muito maravilhoso, né? Principalmente aí, meus amados, nessa região aí onde vocês moram, aí mesmo no Engenho Tiriri, né? Perto das praias, aí onde tem essa fonte aí de água mineral, nessa riqueza aí onde vocês têm uma riqueza natural linda, né? Essa riqueza natural perto da natureza, essa cultura aí que vocês têm, a culinária que vocês têm, perto de uma praia linda, né? Então, essa cultura que vocês têm perto dessa região praieira, perto dessa região onde vocês têm aí da natureza. Então, se tiver um turismo bem planejado, né, intensifica aí a cultura, a linguagem de vocês, a culinária de vocês, nessa cultura com região das ervas naturais, né, das ervas, como é que se diz, das frutas, né, das riquezas que vocês têm aí dentro da sua própria casa, dentro do seu quintal, né, ao redor aí, né? Então, isso é maravilhoso. Então, você pode ver que se isso for, né, bem valorizado, bem organizado, bem estruturado, né, o turismo, ele é sim, no Brasil, bem reconhecido. Então, uma das coisas que eu queria apresentar para vocês nessa atividade é esse texto, né, porque não é só aí nessa região onde vocês moram, mas em todo o nosso país, né? O brasileiro, ele pode viajar por todo o nosso país e se conhecer essa cultura da nossa nação. Em cada região da nossa nação existe uma cultura, e aqui bem pertinho da gente, né, no Cabo de Santo Agostinho, existe sim a nossa região praieira, existe sim as regiões dos engenhos, e que tem uma cultura linda, né? Pessoas lindas, pessoas com suas especificidades, ou seja, com o seu jeito de ser, mas com a riqueza que a gente vê, né?
é uma riqueza sem igual e que sabe lidar com todo esse meio ambiente, né? Onde, se a gente for para outro lugar, as pessoas não sabem lidar. E que, quando a gente vai para aí, né? A gente, como eu sempre digo, a gente aprende, vocês ensinam muita coisa para nós. Então, eu tenho aprendido, como eu disse, com muitas pessoas dessa região, né? Sobre coisas naturais, né? Com chás, lambedores, e que comigo deu muito certo, né? Aqui com meus filhos, comigo deu muito certo, com ervas medicinais, né? Que às vezes eu até falo com pessoas que moram aí perto, aí na parte da agricultura, também em outros engenhos, e eles conseguem para mim certas ervas, e eu consigo fazer os chás, eles me dão as receitas, lambedores, né? E que aqui em casa eu utilizo mais, eu priorizo mais do que certas medicações, né? Que a gente compra em farmácia. E assim, aqui em casa, essa cultura, né? Ela dá mais certo antes de ir para qualquer medicação. Lógico, uma coisa mais assim simples. Quando é uma coisa muito séria, mais séria, um negócio assim, a gente corre para o médico, né? O médico com certeza passa um remédio, a gente compra na farmácia e a gente aqui em casa fica bom. Mas quando é algo assim mais leve, mais tipo uma pessoa leva uma queda, aqui em casa um arranhão, aqui em casa bate-mão, uma aroeira, né? Um pouquinho de álcool 70 misturado lá. Aqui em casa a gente utiliza isso, do que utilizar um metiolate e outras coisas. A gente utiliza esse negócio aqui em casa. Aqui em casa, quando a pessoa tá com a tosse, né? Antes da Covid, hoje não. Hoje a gente já tem uma certa cautela, porque tem a Covid, né? Essa pandemia. Mas antes de ter essa pandemia, a gente utilizava mais os lambedores, né? Então, os lambedores a gente utilizava e havia uma melhora em cada um de nós. Então, isso daí a gente apresentava nas questões das regiões, né, das pessoas, principalmente nas áreas mais assim rurais, que ensinavam para a gente e a gente aprendia, né, com os pais dos meus alunos, eu aprendia com os pais dos meus alunos, com as mães, que passavam para a gente e a gente aqui em casa fazia e dava certo. Mas agora com essa pandemia, né, a gente tem que ter mais cautela, a gente tem que ter mais cuidado. Por quê? Porque agora os sintomas, né, a gente tem que procurar um médico, né, com mais urgência e fazer os exames, as avaliações e tudo mais. Mas hoje, antigamente, antes da pandemia, não, né? A gente utilizava mais a medicina alternativa, mais a medicina das áreas das ervas medicinais, que era justamente das regiões, né? Das peculiaridades turísticas das regiões mais rurais. E aqui, antes, esse texto, né? É um texto de Abelardo Junqueira, que ele fez esse texto antes da pandemia e tal, que antes todo mundo podia fazer suas viagens tranquilamente. Então, o Brasil, ele tem muita riqueza natural, né? Tanto das praias quanto do campo, né? Ele tem muitas riquezas lindas, maravilhosas. E ele traz aí essa valorização do turismo, né? A valorização da região, da cultura do povo, né? Que ela tem que ser valorizada. E aí ele trouxe aí esse texto. E aí tem dizendo aqui o gênero textual, né? Porque tem um tipo textual, que é uma narração que conta uma historinha. E tem a notícia, né? Que está contando um fato, algo real, tipo a notícia do jornal. Uma reportagem que chega, né, e faz uma reportagem que conta
além de uma notícia, ele traz uma precisão, algum relato, né, alguma fala da pessoa que foi feita a entrevista e mostra lá nessa reportagem, ainda traz dados. E um artigo de opinião, ou seja, ele mostra, né, uma informação, algo que o autor, né, a pessoa que escreveu, ele mostra aí uma informação que ele dá, uma opinião dele sobre um determinado assunto. Então, quais destes aqui pertence esse texto, né? Se você for ver, não está contando uma história, né, que é do dia a dia das pessoas, não está trazendo um fato, né, algo que aconteceu, não é uma reportagem, né, que é um fato que aconteceu, que está trazendo um dado, né, nem uma informação de alguém, mas olha aqui, ó, uma opinião desse autor sobre a valorização da cultura e do turismo do Brasil. Então, é um artigo de opinião, certo, minha gente? Olha aí. Então, quem marcou aqui, ó, quem marcou a letra D nesse último está correto. Esse outro aqui, ó, o texto dialoga diretamente com o leitor na passagem, né? Quando ele está dizendo assim, como é que é isso, né? Tem uma passagem no texto, no artigo de opinião, né? Certos textos, que o autor, ele puxa assim a atenção daquele que está lendo. Quando ele diz assim, preste atenção, vê só, observe aqui comigo, ele está puxando a atenção do leitor para ele, né? Então ele está dialogando. Então observe aqui, ó, os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante. Ele está chamando a atenção do leitor para ele. Aqui. Imagine-se o quanto seria importante para nós. Aqui, olha, letra B. Capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Olha a letra B. Imagine-se o quanto seria importante para nós. Esse daqui, né? Ele está trazendo, ó, imagine-se, ele está puxando a atenção do leitor, né? E para nós, ele está o quê? Incluindo ele e você. Então, aqui a letra B é a resposta correta. Vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, ele está dizendo aqui, ó. O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecer a si mesmo, né? Consiste na tese defendida pelo autor ao longo do texto. O que é a tese? É aquilo que o autor está defendendo, né? É a parte principal do texto que ele... Ó, eu estou defendendo isso e não mudo minha opinião disso daí. Essa parte do texto aqui, ó, o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmo. Então, é isso daí. É o que ele está defendendo, é o trecho que ele está defendendo, é a tese, é a parte no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto, no principal argumento apresentado pelo autor, uma comparação dita pelo autor, né? Então, isso daí é o que ele defende ao longo do texto ou é um paralelo que ele faz? Quem marcou a letra A, tá correto aqui, ó, é justamente o que ele está defendendo, né? Ele disse a si mesmo, eu defendo isso, porque se o pessoal... Olha, o turismo é aquilo que faz, é a opinião dele, né?
é o que faz as pessoas, o Brasil, o povo brasileiro conhecer o Brasil, né? O caminho para o Brasil ser conhecido e para o povo brasileiro conhecer a si mesmo, né? Porque para ele é o seguinte, o que é que eu tenho na minha região de valor para as pessoas conhecerem aqui, né? Então, quando a gente vai para Calhetas, aí pertinho, o que é que a gente vê aí, né? A gente vai pelo caminho para Calhetas, a gente vê muito o quê? As lojinhas, as vendas de doce de passa de caju, né? As pessoas reconheceram os valores que tem nessa região, né? É muito importante, é muito interessante, né? As vendas de roupas artesanais, de coisas artesanais. Então, isso daí é importante reconhecer o que é que tem de valor nessa região para que os turistas, né, para quem chegar aí, veja, né, reconheça. Muito bom, né? Para esse autor, ele disse, olha, isso é importante, né, para ver o que é que tem de valor e para reconhecer, né, para reconhecer a importância, a cultura dessa região. Aqui, em a pluralidade dos nossos costumes, olha, o pronome nosso, ó, a pluralidade dos nossos costumes. Esse nosso aqui está se referindo a um lugar, a uma posse, a um tempo ou a um meio. Esse nosso costumes está se referindo ao que é nosso, ao que é meu, né? O que é meu e seu. Então, é uma posse, né? Quem marcou aqui posse, a resposta está correta. A quinta questão está falando o seguinte: na parte, é pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. Então, o autor expõe do texto, expõe uma opinião, né? Ele está dando uma opinião aí, né? É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento. Emite um alerta, faz uma comparação, isso com outra coisa, ou dá um conselho, olhe minha gente, é assim, assim, assado, né? Disse, ó, isso daí é como não sei o que, é uma comparação. Ele faz um alerta, olha, cuidado. Ou ele tá dando uma opinião. É pena, viu? Que isso daí, quem marcou uma opinião, a resposta está corretíssima, ok? Vamos lá. 6. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica, né? Todo turismo bem planejado, os 2 pontos introduzem, né? Os 2 pontos, esses 2 pontinhos aqui, ó, essa pontuação aqui, ele dá uma conclusão sobre a expressão consciência ecológica, uma explicação, está se referindo a uma explicação, um comentário avaliativo sobre a expressão consciência ecológica, ou faz uma comparação sobre a consciência ecológica, né? Ele quer saber se está dizendo se esses 2 pontinhos aqui está se referindo, está concluindo, está explicando, ele está fazendo um comentário avaliativo ou está comparando. Quem marcou sobre, olha, está explicando, a resposta está corretíssima. O sétimo diz assim, no segmento, mas ensina a valorizá-la e conservá-las. Esse las, né? Valorizá-las e conservá-las. Esse las, certo? Retoma diferentes regiões,
as especificidades do modo de viver, as riquezas naturais ou as casas naturais? Vamos ver lá em cima do texto a quem está se referindo, valorizá-las e conservá-las. Olha aqui, ó. Olha aqui a quem está se retomando. Olha. Todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. Está se referindo a quem? As riquezas naturais, né? Então, quem marcou riquezas naturais, a resposta está corretíssima. Ok, minha gente? Essa 8ª questão aqui, ó, não tem como nem dizer porque faltou colocar o fragmento, tá certo? Que era para deixar aqui uma frase e não tem a frase, tá bom? Então essa 8ª questão aqui tá cancelada, tá certo? Um cheiro para vocês e tudo de bom, tá? Deus abençoe.